Sem mais delongas, vamos aqui à nossa primeira pergunta. Oi, professor Cobori, boa noite. Raquel, falando de Três Corações, sul de Minas. Então, a minha dúvida é que, com relação, é o seguinte: se esses programas do governo, porque eu tenho visto que a gente hoje em dia tem enfrentado muito problema com o trabalhador, né? Então, por exemplo, doméstica, aqui em casa eu tô cansei, né? Já deixei de contratar. E empresa, e pedreiro, e todos os serviços que a gente conversa com as pessoas e que eu tento contratar, eu tenho, estou tendo muita dificuldades. E eu vejo que essas dificuldades estão relacionadas à Bolsa Família, todo esse auxílio do governo, estão, de certa forma, vamos dizer, deixando as pessoas desinteressadas do trabalho, ou seja, ele tem um dinheiro fácil e acaba não querendo trabalhar de fato, né? O senhor acha que é legítimo essa questão de que esses auxílios do governo estão deixando as pessoas desmotivadas de trabalhar? Bom dia, bom dia. Eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Se você está curioso o que é Xixová, Xixová é essa montanha aqui, ó, essa montanha atrás de mim. Na língua tupi quer dizer pico alto. Então, Xixová é o pico mais alto aqui da cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. É como o vídeo passado, eu dei umas pinceladas em políticas e vi que teve bastante visualização, então resolvi pegar e fazer um react aqui do canal do José Cobori Quest. José Cobori JK Quest, né? Se vocês não conhecem ele, vão lá no canal dele, que é muito interessante. É muito interessante. E olha o testemunho dele, o testemunho de vida é muito bonito. Se vocês não conhecem, deveria conhecê-lo. Primeira vez que eu ouvi ele em um podcast, não sei qual que foi, se foi o Flow ou se foi o Três Irmãos, eu não me lembro qual foi o podcast que eu ouvi ele contar a história de vida dele. A partir daquele dia, eu virei fã. Eu nem sabia que o Cobori existia. Eu soube pelo esse podcast, né, que eu assisti. E daí em diante comecei a segui-lo pela história de vida dele, pelo comportamento, como ele reagiu a tudo aquilo. Mas sem delongas, vamos aqui falar dessa pergunta. Eu vou voltar a pergunta aqui para vocês ver o que essa senhora perguntou para ele. Muito problema com o trabalhador, né? Então, por exemplo, doméstica aqui em casa eu tô cansei, né? Já deixei. Essa senhora está dizendo, essa senhora está dizendo que essa senhora é de Minas, como vocês ouviram aí no começo, ela é de Minas e ela está dizendo que ela não consegue mais empregada doméstica por causa do Bolsa Família, né? Quer dizer, o Bolsa Família, esses auxílios do governo, ela não consegue mais empregada doméstica, não consegue mais pedreiro. Ela disse pedreiro também, o que ela não consegue mais. O Bolsa Família, até onde eu sei, acho que o máximo é R$ 600. E sei também que, dependendo da idade dos filhos, tem lá uns R$ 50, né? Aí você vê, ela está dizendo que por causa desses 600, que em alguns casos pode ser um pouquinho mais, por causa de filhos em escola, que a pessoa não quer mais trabalhar.
E a pergunta é, quanto essa mulher ela paga? Quanto essa senhora paga para a empregada doméstica? Antes do Cobori responder, eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Eu tinha um comércio, uma barbearia aqui no bairro, uma barbearia, e do lado havia outros comércios do lado. Lojinhas de roupa, lojinhas de celular, lojinhas, enfim, variados, comércios variados. E você sabia que naquela época o salário mínimo era R$ 800 e aqueles supostamente empresários contratavam meninas até 18 anos para ganhar R$ 300. R$ 300. Ou seja, a menina trabalhava ali só para comprar uma calça e o seu mods naquela época que a mulher usa. Porque o salário mínimo era 800, mas eles só queriam pagar 300 para pessoas adultas. Então, o brasileiro é bem assim, ele é metido a ter funcionário que ele não pode pagar, mas ele quer ter. Então ele joga o salário lá embaixo para dar uma de bonzão, que eu tenho 3, 4 funcionárias, mas ele não pode pagar. E eu me lembro, quando foi legalizado o serviço de empregada doméstica, onde tinha que pagar todos os direitos, muitos patrões metidos a ricos e a Dom Juans demitiram as empregadas, alegando que o Lula tinha dificultado a vida deles. Mas na verdade não, é que eles era metido a ter empregada doméstica, mas na verdade não podia pagar. O brasileiro tem muito disso. Ele não pode pagar, mas ele quer ter aquele funcionário para dizer que eu tenho a minha empregada doméstica, o meu pedreiro, quando ele não tem condição. Mas essa é a minha opinião. Mas vamos ver o José Cobori, porque esse manja, não é eu. Você pode não gostar da minha opinião, mas a dele você tem que admitir. De contratar. E empresa, e pedreiro, e todos os serviços que a gente conversa com as pessoas e que eu tento contratar, eu tenho, estou tendo muitas dificuldades. E eu vejo que essas dificuldades estão relacionadas à Bolsa Família, todo esse auxílio do governo, estão, de certa forma, vamos dizer, deixando as pessoas desinteressadas do trabalho, ou seja, ele tem um dinheiro fácil e acaba não querendo trabalhar de fato, né? O senhor acha que é legítimo essa questão de que esses auxílios do governo estão deixando as pessoas desmotivadas de trabalhar? Bem, Raquel de Três Corações, Minas Gerais. Vamos lá, terra do Milton Nascimento, né? Raquel, vamos lá. Existe, digamos assim, se comprou e se criou, né, essa ilusão, né, e esse discurso, essa retórica contra o Bolsa Família. Geralmente, nessas bolhas aí, as pessoas criticam muito. Vamos, então, dar aqui dados, né, de economia. O Brasil, na realidade, a gente está já há algum tempo nos níveis mínimos aí de taxa de desemprego, ou seja, as pessoas estão trabalhando e a renda do trabalhador, a massa salarial, a renda tem aumentado. Tanto que um dado que saiu agora recente, no ano de 2025, na realidade, saíram mais de 2 milhões de domicílios do Bolsa Família. Ou seja, 2 milhões de domicílios que recebiam o Bolsa Família saíram do programa Bolsa Família justamente porque esses domicílios agora têm uma renda maior e por isso eles saíram, né, do programa do governo. Então, esse preconceito que tem contra o Bolsa... Primeiro, ninguém vive de Bolsa Família, tá? Digamos que você... Diversas pesquisas mostram que quem dominar profundamente a inteligência artificial vai poder trabalhar cerca de 12 horas. Você viu aí, ninguém vive de Bolsa Família. É um complemento, é um auxiliar
para que a pessoa possa ter alguma vantagem. Seria mais ou menos assim. Quando você trabalha 35, 40 anos numa empresa, você se aposenta e recebe aquele salário todo mês. Aí você vai fazer uns biquinhos para complementar a sua renda. A menos por semana. Entre 300 e 600 reais. Digamos que seja 600 reais. 600 reais dá 20 reais por dia. Ninguém consegue viver com 20 reais por dia. Tendo que comer, tendo que pagar ali as necessidades básicas, morar, água, luz. Não tem como a pessoa viver. Então, geralmente, quem ganha o Bolsa Família, e que inclusive é defendida por liberais, né? O Milton Friedman defendia essa renda básica, né? Então, o Bolsa Família não é que a pessoa vai receber aquilo e ela não vai trabalhar. Aquilo é uma renda básica de subsistência, né? Porque, como eu disse, 20 reais por dia, ninguém sobrevive com 20 reais por dia. Então, tem muita gente que recebe o Bolsa Família e trabalha. Mesmo que seja um trabalho informal, as pessoas estão trabalhando. Então, existe esse preconceito contra o Bolsa Família. Existem exceções? Obviamente, em tudo existem exceções de pessoas que realmente recebem o Bolsa Família e não querem trabalhar, mas essas exceções são poucas frente aos milhões de pessoas, né, que recebem o Bolsa Família. Mas vamos lá. Eu morei no Japão. Para quem já morou em país em economias mais desenvolvidas, você vai ver que esse tipo de mão de obra, de serviços que você citou aí, por exemplo, as domésticas, né, ou se for pedreiro ou alguma coisa, nesses países de economia desenvolvida, esses serviços são muito caros. Eu morei no Japão, não existe doméstica no Japão, porque uma pessoa, para se sujeitar a trabalhar como doméstica no Japão, ela vai querer ganhar exatamente a mesma coisa que a pessoa que está contratando ganha. Então, fica inviável. Espera aí, como é que é, Cobole? Não existe empregada doméstica no Japão? Porque se a pessoa for trabalhar de empregada doméstica, ela vai querer ganhar o mesmo salário de um trabalhador normal? Pois é, então aqui você já esclareceu algumas coisas. Essa senhora aí, mineira, e muitos outros, como eu já falei no começo do vídeo, eles querem ter empregado doméstico e não quer pagar nada. Quer pagar ninharia para bater no peito a minha doméstica, a minha empregada doméstica, a minha lavadeira, mas eles não têm condição financeira. Mas eles gostam de explorar para se sentir o tal. Lá num certo país chamado Terra do Tio Sam, isso é muito comum. Mas bora lá continuar o José Cobori aqui. Continuar ouvindo o Cobori, né? Esse tipo de serviço. Então, em economia, tem uma coisa, com a industrialização, com o desenvolvimento econômico das nações, né? Geralmente pelo processo de industrialização. O que a industrialização faz? É escala. Você ganha escala, não é isso? É diferente de você produzir um telefone e produzir 100 milhões de telefones. Então, quando você ganha escala, a tendência é que o preço caia, né? Então, nos países de economia desenvolvida, os produtos industrializados, eles são baratos porque tem escala, né? E os serviços não têm escala. Como que a mão de obra de serviços se torna barata? Quando você tem escala. Quando você tem escala com mão de obra de serviços, é quando o país é muito pobre, porque aí tem muita gente empobrecida disposta a trabalhar por pouco. Então quando o país vai muito mal economicamente, você vai ver que fica muito mais fácil de você contratar serviços. As pessoas estão desempregadas, não têm renda, o país está empobrecendo, cada vez mais pessoas na linha de pobreza, então essas pessoas tendem a aceitar trabalhar por pouco. Então, experimenta oferecer o dobro que você está oferecendo para uma doméstica, você vai ver se não vai aparecer gente querendo trabalhar. Tá vendo aí, dona Maria? Paga o dobro e a senhora vai ver que vai ter pessoas para trabalhar para a senhora. O problema é que eu já falei aqui, é que eles não querem pagar. Na verdade, eles nem podem pagar porque não ganham para isso. Mas querem se aparecer para dizer que tem empregada doméstica. Aí quer pagar merreca. E aí, para não admitir que é pobre, para não admitir que não tem condição, é muito mais fácil botar a culpa no governo. Mas o próprio governo está auxiliando algumas pessoas. O Bolsa Família é um auxílio para melhorar a vida do cidadão.
para dar mais dignidade, para que ele possa comprar mais algumas coisas a seu benefício, ter uma vida melhor. É só isso, é um auxiliar, não é um salário, não é 4, 5 mil reais, como eu já ouvi em algumas rodas de amigo, alguém dizendo que o governo pagava 3 mil reais para a pessoa. Lógico que a gente sabe que é loucura, porque tem gente que parece que bebe alguma água suja, né, para falar um negócio desse. Mas vamos aqui continuar ouvindo o Cobori, porque esse aqui manja. Então, na realidade, o cenário que você está vendo, por um lado, tem que a nossa economia está melhorando, tanto que tem pessoas, né, domicílios saindo, mais de 2 milhões de domicílios saíram do Bolsa Família só em 2025, porque a renda melhorou. Então, ó, você tem menos pessoas desempregadas, menos pessoas na linha lá da extrema pobreza, então tem menos mão de obra disponível para trabalhar por pouco. Esse é o raciocínio que você tem que fazer. Então você vai em país desenvolvido, como eu citei no Japão, você quer contratar um marceneiro, você não consegue contratar porque não tem gente para fazer, porque em países desenvolvidos economicamente, extremamente industrializados, os serviços são muito caros. É muito mais fácil você trocar um produto do que você mandar arrumar. Você vai no Japão, é muito mais fácil você trocar o telefone e você achar alguém para arrumar o seu telefone. Porque para você achar alguém, mão de obra, serviço para arrumar o seu telefone, vai ser muito mais caro do que as próprias peças do telefone que você vai ter que trocar. Então você vai ver que sempre que a economia vai bem, a mão de obra fica mais difícil, principalmente no setor de serviços. Então as pessoas querem ganhar mais para prestar o mesmo serviço. Então, recapitulando, né? Quando que a mão de obra fica barata e fica mais fácil de você contratar serviços? Quando a economia vai mal, muita gente empobrecida, muita gente na linha de pobreza, muita gente disposta a trabalhar por muito pouco. Se você não está conseguindo contratar, é exatamente por isso, não é por causa do Bolsa Família, não, tá? Experimenta oferecer o dobro do que você está oferecendo para uma doméstica. Vai aparecer gente que vai. Então, agora, você acha que isso vai acontecer, Cobori? Que a pessoa vai querer pagar o dobro? Não, porque ela também está na miséria, ela também está com dificuldade financeira, mas quer se aparecer dizendo que tem empregada doméstica. A maioria é assim. É como eu disse no começo do vídeo. Eu tinha um salão de cabeleireiro e as pessoas, as lojinhas do lado, o salário mínimo era R$800, mas ninguém pagava R$800 para aquelas meninas que trabalhavam ali. Pagava 300, 500 e estava pagando uma de gatinho, de empresário. Mas por que isso? Por causa da necessidade que a pessoa tem de trabalhar. É isso aí. naquele nível que as pessoas estavam acostumadas a contratar esse tipo de mão de obra, de serviços, já não existe pessoas disponíveis, né, e dispostas a trabalhar por muito pouco. Tudo tem uma explicação econômica, né? Não é só esse preconceito. Vamos sair dessa polarização de tudo que você fala hoje na internet tem esse negócio de esquerda, direita. Não, isso é uma questão econômica. Países de economia desenvolvida, você não consegue contratar esse tipo de mão de obra que você falou. Pedreiro, marceneiro, doméstica, não existe nesses países. Então você vai no Japão, é tudo muito. Não existe marceneiro, você não manda fazer móvel lá. Você compra tudo pronto, já tudo industrializado, tudo padronizado, porque não existe mão de obra disponível para fazer móveis sob medida, móveis planejados, né? Até tem, só que é muito caro, né? Então a grande maioria da população não tem acesso a esse tipo de mão de obra, tá? Só os muito ricos. Países como o Japão, dificilmente você vai ter, porque lá não tem essa extrema desigualdade na economia como tem em países como... Nunca foi tão barato ter tudo. Propaganda. Pois é, você está vendo aí, né? A aula. Lá tem o faça você mesmo. Então, você vê que a parte de marcenaria lá, todo mundo sabe fazer, existe todo um mercado para isso, porque não existe você contratar um marceneiro para fazer as coisas para você, que é muito caro. Nos Estados Unidos existe doméstica, existe, mas porque eles permitem lá imigrantes ilegais justamente para poder prestar esse tipo de serviço. Então, vem de outro país muito empobrecido, estão, né, dispostas a fazer esse trabalho de doméstica. Mas você não vê o próprio povo americano trabalhando de doméstico, né? Pois é, eu conheço muita gente aqui. Eu até já falei em outro vídeo, uma moça que era
funcionária do Bradesco aqui na Praia Grande, litoral de São Paulo. Nariz em pé, só andava de salto alto. Em casa não lavava uma roupa, tudo era mãe. Não tomava conta dos irmãos, não limpava a casa. Era a famosa dondoca, né? Mas ela resolveu ir para os Estados Unidos. E foi para lá. Chega lá, foi trabalhar de quê? De babá. Foi trabalhar de babá na casa dos outros. Mas para ela, americano não vai querer ser babá. Tem que ser os estrangeiros que chegam lá ilegal e trabalham por qualquer valor. Mas o interessante é que a pessoa trabalha por qualquer valor lá, é considerada ralé, mas eu não sei por que cargas d'água, para ela tá bom. Quando ela tinha uma vida aqui muito interessante, de dondoca, não fazia nada, foi lá ser babá, né? E sem contar que com aquela cara de latino, o respeito é zero, né? Que no Brasil ainda tem muito isso, infelizmente, tem diminuído e isso é um bom sinal, tá? Isso não é um mau sinal. O que a gente precisa fazer é o outro lado, né? É desenvolver a nossa economia, ser uma economia mais industrializada, por exemplo. No Japão não tem doméstica, mas é tudo muito prático, né? É tudo sendo... Primeiro, as moradias são menores, é muito mais fácil de você cuidar, e é tudo industrializado, né? Quando eu moro no Japão, imaginava ter uma doméstica e ninguém tem. Mas você vai lá, tem a panela que faz arroz, você põe o arroz, ela faz o arroz da semana lá e você abre, para quem tem uma panela japonesa, né? Você abre e tá o arroz tudo bonitinho, você já compra os alimentos tudo porcionado. Então é muito simples você fazer sua refeição. Para limpar tem os robozinhos lá, que aqui no Brasil já tem também, né? Você deixa ligado lá, limpa o apartamento. Os apartamentos são muito menores. Então, assim, até não faz muito sentido você ter doméstica no Japão, né? Eles nem sabem o que é isso lá. Então você vai em países desenvolvidos, na Europa, não sei o quê, também não tem empregada doméstica, né? Tem países pobres, como o Brasil, né? Ah, agora eu não consigo contratar um doméstico. O problema é o Bolsa Família. Não, não é o Bolsa Família. É que a economia está melhorando, a renda está melhorando. Inclusive, as pessoas estão saindo do Bolsa Família porque a renda está melhorando. E aquelas, como eu disse, não tem escala, né? O que é a escala da mão de obra de serviço? É muita gente empobrecida, disposta a trabalhar por muito pouco. Como essa muita gente aí, né, tem diminuído com a melhoria da economia, tem muito menos mão de obra disponível para ser contratada para fazer esse tipo de serviço. Aqueles que estão dispostos querem ganhar mais. Eu estou falando, faz esse exercício. Oferece o dobro, né, do que você paga por uma doméstica, você vai ver que você não vai conseguir. Você vai, porque é tudo uma questão de elasticidade no preço da demanda, né? Então, tem pessoas que trabalham, estão dispostas a fazer, mas não mais pelos valores anteriores, ok? Porque essa... Cobori, mas quem quer pagar o dobro, né, Cobori? Quem é que quer pagar o dobro? É melhor você criticar o governo, né? A pessoa não pode pagar. Lembra, eu já falei aqui no vídeo, quando foi aprovada a lei da empregada doméstica, né? Ser fichada, pagar todos os direitos. Aí muitos empresários, né, pularam fora, porque estava acostumado a extorquir a empregada doméstica ali para morar na casa dele, paga pouco, não dá vantagem nenhuma, né? Aí quando foi obrigado a fichar, pagar todos os direitos, o cara largou a empregada doméstica de lado, ou seja, ele era um falso patrão, né? Na verdade, ele era um explorador. E aí que está a diferença, né? Quando é tudo legalizado, neguinho pula fora. A mão de obra tem ficado mais escassa, e não é por causa do Bolsa Família. Ok, Raquel, espero ter respondido aí a sua pergunta. Já que a gente estava falando de polarização, veio muita aqui pergunta, obviamente, né? Muita pergunta, inclusive muitos comentários no meu vídeo de quarta-feira, onde eu fiz algumas reflexões sobre essa operação policial que teve no Rio de Janeiro. E eu fico preocupado. Eu sou Jorge Luiz, esse é o podcast Rádio Web Xixová.
Eu falo direto da Praia Grande, litoral de São Paulo, para todo o Brasil e ao redor do mundo. Xixová é essa montanha aí, ó, atrás de mim. Na língua tupi, quer dizer pico mais alto. Então, Xixová é o pico mais alto. O podcast nunca funcionou, mas a rádio web está a todo vapor. Vamos lá na rádio web Xixová e ouçam o melhor do flashback. Flashback, eu disse flashback. E também um pouco da música cristã, que para mim não é louvor. Música cristã é música cristã, mas não é louvor. Porque louvor é aquela música que você faz, canta para Deus e não recebe nada por isso. Não recebe aplausos a não ser de Deus, né? Mas se você faz para ganhar dinheiro, nada contra. É correto você ganhar o seu dinheirinho, nada contra. Mas não chama isso de louvor. Eu vou ficando por aqui. Se vocês quiserem continuar assistindo, vão lá no canal JK Quest do Cobori, né? E vocês assistem esse vídeo por inteiro lá. Uma coisa eu digo para vocês, é muito bom os vídeos dele e você vai aprender e vai deixar de ser um reclamão aí ou falar besteira.